Porque hoje muitas pessoas criam para si mesmas argumentos falsos na tentativa de se autoconvencer de que Deus não existe. É sobre isso que eu quero falar hoje, porque existem muitas pessoas vivendo nessa condição hoje. E, infelizmente, elas estão erradas. Então, ninguém pode viver assim. É preciso entender que Deus existe sim. E muitas pessoas dizem que Deus é uma construção humana. Pelo contrário mesmo. Foi Deus que criou os seres humanos. E não o contrário. Então, esse argumento dele já está quebrado. Mas é preciso aprofundar nessa questão para entendermos o quanto isso pode ser prejudicial para a pessoa que afirma tal coisa. Então, eu vou ler aqui um texto que está no livro dos Salmos. Salmos 14, versículo 1. Onde está escrito assim, ó. Diz o insensato no seu coração. Não há Deus. Então, qual o argumento que o insensato fala para dizer em seu coração que não há Deus? Não importa qual seja, todos eles são errados. E aí, ao se convencer de que não há Deus, ele está errando. Ele está enganado. Ele está iludido. Ele cria essa fantasia de que não há Deus e persiste nela. Numa teimosia. Então, o seu coração está errado a respeito disso. Porque, na realidade, há um Deus sim. E esse Deus criou a própria pessoa que disse isso. O próprio insensato que disse isso, digamos assim. Para que fique bem claro a existência de Deus. Então, isso é algo que devemos pensar a respeito disso. Porque ninguém pode dizer tal coisa. E acreditar nisso é algo que é de uma ignorância brutal do ser humano, sem dúvida alguma. Agora eu vou ler aqui um outro texto que está na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Você sabia que neste mundo existem demônios? E todos os demônios que existem creem em Deus? É o que vou ler aqui agora. Eles não são ateus. Nenhum dos demônios são ateus. Eles creem em Deus. Então vamos ler aqui, ó. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Onde está escrito assim, ó. Creis tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, todos os demônios creem em Deus e tremem. Nenhum dos demônios criam argumentos para dizerem para si mesmos que Deus não existe, de que não há Deus. Eles não fazem isso. Porque se eles fizerem isso, eles mesmos sabem que estão errados. Eles sabem que isso não é verdade. Eles sabem que a verdade é que Deus existe. É por isso que eles creem e tremem. Creem porque sabem que Deus existe. E tremem porque sabem que Ele é o Todo-Poderoso. Então, os demônios aqui estão dando uma lição para as pessoas que hoje que dizem em seu coração que não há Deus. Então, quem está errado nesse caso não são os demônios, são as pessoas.
E as pessoas que afirmam que Deus é um delírio, digamos assim, é uma fantasia, é uma invenção humana, eles estão todos errados. E os demônios é que estão certos. Então, é preciso parar de pensar a respeito disso. Porque se você pensa que não há Deus e que Deus não existe, você está errado. Está errado mesmo. Os demônios aqui estão cobertos de razão em crer em Deus e tremer. Enquanto você não faz isso. Você faz o contrário. Quem está errado é você. E quem está certo nesse caso são os demônios. Essa é a verdade. E agora eu vou ler aqui um outro texto que está no livro de Atos dos Apóstolos. Vou voltar aqui um pouco. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 24 ao 29. Então esse texto aqui é bem interessante para que possamos ler hoje. Então está escrito assim, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 24 ao 29. Está escrito assim, ó. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá vida, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, ele é que nos criou. E é ele que dá vida, respiração e tudo mais para você e para mim. De forma que não temos como pensar o contrário. Que nós criamos Deus. E que demos vida, respiração e tudo mais para ele. Não, isso é uma mentira absurda. Querer pensar dessa forma. Querer se basear nesse argumento para dizermos em nosso coração que não há Deus. Isso é um erro mesmo. Então vamos continuar lendo aqui, ó. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então, não podemos pensar que Deus é uma criação humana. Pelo contrário, devemos pensar que Deus criou o ser humano para habitar sobre toda a face da terra. Criou a mim e a você, com corpo, alma e espírito, e nos deu vida, respiração e tudo mais. Essa é a verdade que devemos entender, para sabermos mesmo, de fato e verdade, que Deus existe. Ele fala com você. Ele se revela a você. Então, ele habita em sua vida sim. Essa é a verdade, pura e simples. Então, ninguém pode continuar criando para si mesmos argumentos falsos para dizer que Deus não existe. Então, é hora de retornar à sensatez e se purificar desse erro. E começar a dizer em seu coração que Deus existe. Essa é a verdade que você tem que viver, sem dúvida alguma. E agora eu vou ler aqui o último texto que está
na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Onde está escrito assim, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, quando você cria um argumento para se convencer de que Deus não existe, você está detendo a verdade por algo injusto, que são os seus argumentos falsos, com os quais você quer se convencer de que Deus não existe. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, tudo que se pode conhecer de Deus é manifesto a você e a mim, porque Deus manifestou tanto a você como a mim isso, que nos leva a entender a existência de Deus, que nos leva a crer que Ele é aquele que era, que é e que há de vir. E, sem dúvida nenhuma, isso é algo que pode estar em nosso coração, com convicção absoluta a respeito disso. Vou continuar aqui, ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, por meio de todas as coisas que foram criadas, nós podemos perceber Deus. Nós podemos entender que Deus existe. Sem dúvida alguma. Então, isso é verdade. Tem que ser verdade para você e para mim. Para que esse ateísmo possa ser quebrado, possa ser destruído. É uma crença que não vale a pena você viver assim. E ele diz aqui, ó. Porquanto, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, os seus argumentos são indesculpáveis para te justificar. Então você não pode se apegar a esses argumentos como se eles fossem verdadeiros. Porque eles são falsos. Eles te afastam do Deus vivo e colocam em seu coração um perverso sentimento de incredulidade para com Deus. Esse é o grande erro da humanidade. Então, o texto aqui é bem claro. Não há desculpa para ninguém. Então, porque Deus se revela claramente através das coisas que foram criadas. Sem dúvida alguma. E agora, eu espero que as pessoas entendam isso. Isso é uma verdade que tem que fazer, ou melhor, tem que destruir esse ateísmo que existe em sua vida. Porque quando esse ateísmo for destruído, você mesmo vai poder viver em Deus, crendo nele. E crendo nele, você com certeza vai ser feliz, porque toda a plenitude de Deus habitará em você, sem dúvida alguma. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que tudo tenha sido bem claro aqui, para que não fique dúvida em ninguém, e sim certeza e convicção de que Deus existe, Ele é real, Ele é vivo. Ele é aquele que se manifesta para você, o conhecer profundamente. Assim, você será alguém que vai confiar no Senhor e não vai se abalar em tempo nenhum.
Essa é a verdade. Então eu espero que essa mensagem possa surtir efeito em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.